se passares, e é um desafio pegar aqui os dois microfones, e se passares nesses testes, então começas a trabalhar na rádio. Eu assim, será? Sabe que deve ser uma brincadeira, só pode. Mas a pessoa parecia que estava a falar mesmo a sério. Aí pediram-me que era para fazer alguns testes, que era para ver a dicção, para ver a voz, para ver a leitura, para ver a escrita e para ver se eu conseguia me enquadrar com alguns trâmites lá que a rádio usava. E felizmente passei com distinção. Depois de passar deste teste, uma semana a seguir, disseram-me que eu tinha que começar a trabalhar. E eu assim, eu nunca fiz formação alguma em jornalismo. Como é que eu vou começar? E eles disseram, olha, tens uma coisa em ti que faz alguma diferença. O objetivo é comunicar para as pessoas. Então, imagina que estás a falar para as pessoas. Apesar de estar aqui fechada nesta cabine, ainda assim estás a falar para as pessoas. E eu, ok. Um bocadinho tímida na altura, não falava tanto assim como hoje. Aceitei o desafio. E um dos primeiros desafios foi ter que apresentar um programa. Na altura era um programa de entretenimento no Puri. E comecei. Era um programa de dedicatórias, onde as pessoas tinham a possibilidade de ligar para a rádio, para um número que nós tínhamos lá disponível, de ligar para a rádio e depois mandar as saudações, mandar os cumprimentos. E assim começamos. Então, amados, uma das coisas que a experiência em comunicação me ensinou é que nós precisamos inicialmente nos conhecermos. Segundo, termos confiança em nós. Terceiro, ter a necessidade constante de nos aperfeiçoarmos em relação a todo e qualquer assunto que nos aparecer. Porque se eu vou entrevistar alguém sobre a igreja Iera, eu tenho que ter alguma noção sobre a igreja Iera. Exemplo prático. Eu já sabia que eu viria comunicar alguma coisa aqui, mas eu não sei, não sabia, não tinha certeza de quais eram os hábitos e costumes daqui. Aí o que eu tive que fazer? Ontem eu tive que vir para cá, que era para dar uma olhada para ver como é que seria o cenário para eu poder me enquadrar. E o diácono dessa vez deve estar a falar assim, yeah. Mas é em off, né? Em off. Então, para nós comunicarmos de forma assertiva, para nós comunicarmos de forma mais clara e objetiva possível, precisamos ter conhecimento daquilo que nós vamos fazer. Tenho uma canção que eu muito gosto, que é Eu Venho Como Estou. E nesse eu venho como eu estou, eu uso para tudo. Porque se eu tenho vontade de fazer comunicação, se eu tenho vontade de aprender e se eu tenho a humildade de assumir que ainda não sei muita coisa, mas que aquele irmão que está ali, que aquela irmã que está ali é capaz de me transmitir alguma coisa que eu consiga aprender, então tenho o básico para começar. Óbvio que depois de começar, que depois de te lançares a essa grande aventura, você precisa ir atrás das formações. E eu acho que é por isso que estão aqui. Então, amados, a comunicação é daquelas áreas assim que eu muito amo, mas que eu gosto de alertar que não é aquele mar de rosas que muitos pensamos. Quem quer trabalhar em comunicação social tem que ter consciência de que não vai ter milhões no bolso pela comunicação social, não vai.
mas entretanto te dá conexões, te dá networking. E quem somos hoje sem as conexões? Quem somos hoje sem as ligações? Dizem os tais padrinhos na cozinha que muitas vezes não tem nada a ver com ser padrinho na cozinha, mas é o estar preparado para quando a oportunidade surge, então eu tenho a possibilidade de estar pronto e com a conexão que eu tenho com o Jacinto vai me dar o link para dizer, olha aqui, tem uma formação ali, está a precisar de um jornalista ali, está a precisar de um bom técnico de imagem ali. E ali eu vou. Para você que já é comunicador, tente ao máximo profissionalizar-se. Para você que sonha em ser comunicador, comece. Dá o primeiro passo. Mas não te prendas. Não te prendas no eu já sei isso. Não te prendas no isso aqui não é para mim. Não te prendas no nada. Aqui mesmo. Eu não vou conseguir fazer isso. Mas faça com excelência. Não faça simplesmente, eu vou fazer. Não. Nós não somos quaisquer. Cada um de nós é especial naquilo que é especial. Cada um de nós, Deus nos usa para um propósito. Então não podemos entregar de mão beijada, certo? Precisamos entregar com excelência. Para aqueles que têm medo de falar ao público, para aqueles que têm muita dificuldade, para aqueles que começou a falar e já está assim, né? Depois tem que procurar vários sítios para colocar a mão. Para aqueles que sonham em se comunicar de maneira excelente, então é só entrar em contato conosco. Que nós temos aí uma mentoria até de 1 mês, de 2, de 3 e assim a necessidade que nos trouxer vai definir. Onde eu faço o acompanhamento taxativo e conseguimos então eliminar alguns traumas, alguns medos, algumas coisas que nos fazem não comunicar. Temos ali algumas técnicas de reprogramação e tal que vão ajudar. Então, para mais informações depois podemos nos contactar no off, tá? E se ficar também alguma questão que queiram saber, através das redes sociais, podem lá colocar e eu, com o tempo, vou respondendo. Então, vamos partilhar aquilo que é a nossa experiência enquanto operador de câmara. Na verdade, ser operador de câmara é fazer aquilo que estamos aqui a ver, né? Este cenário. E então, é ter gosto de promover a imagem. Porque ser operador de câmara é escrever a notícia, ser operador de câmara é descrever o facto sem usar legenda, sem usar voz. Mas, no entanto, ser operador de câmara também é cuidar da voz e da imagem de quem nós queremos filmar. Dizíamos nós que encontraríamos algumas limitações e ela começa ainda a ficar mais acentuada se olharmos pela figura do nosso formador. Praticamente estamos aqui há cerca de 30 minutos e deu para perceber que o formador enxugou quase todo o sumo da laranja. Então, o que vamos aqui esperar é que os irmãos tenham absorvido no máximo aquela experiência que ele aqui transmitiu. No entanto, nós entramos para a televisão pública de Angola justamente em 2001, numa altura em que no IGE
a televisão de Angola tinha apenas uma equipa de reportagem que compunha um operador de câmara e um redator. Havia necessidade de ampliar o quadro de profissionais para então dar cobertura àquilo que é a extensão da nossa província. Como sabeis que o IGE é uma das províncias que tem mais municípios a nível do país. Então, dada a dinâmica e o crescimento ainda tímido e lento na altura, a televisão entendeu que era necessário que no IGE se criasse mais uma segunda equipa de reportagem. Na altura nós estávamos a fazer o ensino médio, fomos convidados por um colega, participamos numa curta avaliação e dos 37 jovens selecionados, fomos apurados 2, fomos para Luanda, passamos pelo Cefojor, fizemos o curso básico, que é TV como sistema. É um dos cursos em que todo e qualquer indivíduo que quer fazer televisão pela primeira vez deve ter noções de TV como sistema, para então lidar-se com todo esse cenário que acabaste de testemunhar aqui. No momento em que o operador de câmara, no momento em que o irmão for escalado para fazer imagem daquele que é teu inimigo, meu amigo, é melhor esquecer que ontem ele te passou na fila do ATM, é melhor esquecer que ele ontem não te deu boleia quando passou de carro. Naquele momento, o que deve falar mais alto é o profissionalismo, porque o operador de câmara vai para filmar e nunca volta porque encontrou dificuldades. Não, eu regressei porque a pessoa que eu encontrei não se dá bem comigo, porque no dia Y, no dia X, isto não tem a ver com o operador de câmara. Ser operador de câmara é ser amigo de todos. Ser operador de câmara é ser alguém que quer promover o bem da imagem, é ser alguém que quer promover o bem da fonte. Eu não sou católico, eu não sou tocuista, eu não sou da IERA, então estou escalado para ir trabalhar na IERA. Quando chego aqui, começo a fazer planos que vão denegrir a imagem daquela denominação religiosa porque eu não frequento ela. O operador de câmara não deve ser assim. Deve ser uma pessoa neutra, deve ser uma pessoa imparcial, deve ser uma pessoa que quer o bem fazer, né? A imagem também promove e despromove. Quando é que uma imagem promove? Por exemplo, estamos aqui a ver o tripé. O tripé não foi criado para repousar o ombro do operador de câmara. O tripé também foi criado para tomar a imagem tal como ela é. O tripé tem níveis. Se nós estivermos a fazer uma entrevista com um paralítico, necessariamente o operador de câmara tem que baixar até ao nível do paralítico, porque senão vamos deformar a imagem do paralítico, vamos pequenizar cada vez mais o defeito que ele já apresenta. Atenção, se estivermos a fazer uma imagem para informação, para noticiar, ela deve ser tomada tal como ela é, sem acréscimo nem redução. Nós não podemos filmar um baixinho de cima para baixo, estaríamos a deformá-lo. Também não podemos filmar um alto de baixo para cima, estaríamos a deformar. Se estivermos num programa específico, onde a realização assim autoriza, onde o produtor assim solicita, então vamos corresponder a essa expectativa. Para ser operador de câmara é aceitar trabalhar de dia, à noite, sob pressão, na concorrência, na diversidade. O operador de câmara não deve preferir um determinado ambiente de trabalho. O operador de câmara deve estar disponível com as ferramentas que ele tem para trazer a melhor imagem possível. E nessa experiência, gostaria de partilhar com os irmãos um exemplo muito prático. Falou-se aqui da luz. Se tivermos aqui um culto colorido, com diversidade de luzes, que na sua essência transmite um cenário agradável aos presentes, nós, quando formos filmar, temos que ter o cuidado
de inibir essa nossa luz, porque a luz branca que usa o operador de câmara corta todo o cenário. Ou seja, se formos chamados a filmar num espetáculo cultural, há aquelas tardes musicais que talvez a igreja, não sei, tenha usado ou poderá usar no futuro. Então, se o cenário estiver colorido com luzes diferentes, muita atenção com as luzes brancas, porque nós, se acendermos a nossa luz, matamos todo aquele cenário e o telespectador ou a pessoa que vier a visualizar o nosso trabalho não vai debater-se com a realidade do cenário. Eu não sei se teria mais alguma coisa para descrever. Na verdade, eu ficaria mais à vontade se fosse para transmitir o que é operar a câmara do que descrever a minha trajetória enquanto operador de câmara. Se tiver alguma questão para colocar durante a minha trajetória de 2001 a 2023, enquanto profissional da televisão pública de Angola, colocado no IJ a operar a câmara, então nós estaremos disponíveis para esse debate e, em suma, tenho dito e muito obrigado. Como formador e também como membro do Grupo Ideias Positivas, foi uma surpresa. É a terceira edição, mas também nós demos conta que as primeiras foram menos participativas, de acordo com as circunstâncias, obviamente, do que estas. No primeiro dia contamos com 144 formandos, o que demonstra de que a juventude no IJ está muito empolgada, quer realmente participar deste ministério. Na igreja chamam-se de Ministério de Comunicação Social, Comunicação Institucional. Então é uma surpresa no sentido positivo e está a ser muito boa por causa da interação. Jovens muito ávidos e com sede de aprender. Não foi fácil a preparação e até aqui o desenrolar também não está a ser fácil. Eu falo mais na questão de recursos humanos, porque muita gente está ocupada em suas tarefas e nos encontramos numa semana laboral, então isso está a dificultar a certo ponto os termos organizacionais. Quantos membros fazem parte da organização desta atividade? Estávamos ali a controlar com 20 elementos, desde protocolo de mordomia e o pessoal ligado diretamente aos aspectos técnicos. Então estamos ali a falar de uns 20 ou 25 elementos. Porque é muito importante que, apesar de ser pastor, dizer de que talvez de que eu sou pastor, não posso participar nestas atividades da juventude, não poderia fazer isso porque tenho que aprender sempre até na última hora da minha vida. E nesse sentido também, através dessa aprendizagem que eu obtive aqui, também posso transmitir à juventude que não conseguiram vir aqui da minha paróquia. E não só também partilhar em alguns aspectos sobre a vida da igreja, a respeito da informação, como a informação deve se propagar, como é que a igreja deve dirigir, tendo em conta, com tantos instrumentos que nós acabamos aqui de aprender, eu estou ciente de que daquilo que eu sou, alguma coisa ainda vai ficar na minha mente. Bem, na verdade, ao passar as ideias, não tivemos muitos desafios, porque já comunicamos há muito tempo e, claro, os desafios são aquele frisinho na barriga, no princípio, porque nós não sabemos muito bem o que é que os formandos estão a trazer como potenciais comunicadores e para nós coloca uma certa pressão, não é? Mas tirando esta pressão psicológica que é normal e saudável, também não houve muitos desafios. Frio porque nós estamos há mais de 2 décadas a trabalhar fazendo imagens e nunca estivemos nem poucas, muito menos muitas vezes diante da câmara. No entanto, ao nos apercebermos
da existência do equipamento que nós próprios utilizamos. Então, trouxe-nos um friozinho. Mas como tínhamos aceito o desafio, tentamos, na medida do possível, de forma muito curta e resumida, transmitir um pouco daquilo que é o nosso dia a dia enquanto operadores de câmara.